Saudações, amigos. Estou falando aqui de Pernambuco. Estou deixando aqui meu testemunho anônimo para que juntos possamos levar essas histórias para as autoridades competentes. Lembrando, eu quero dizer que você pode também gravar o seu testemunho anônimo, como eu estou falando aqui, sem mostrar o seu rosto, só a sua história. No máximo, dizer o estado que você pertence. E aqui está meu testemunho sobre eu sou vítima de armas psicotrônicas há 28 anos e é importante que se diga que uma vítima, um target indivíduos, como você pode conferir no YouTube, se você colocar target indivíduo no YouTube ou armas psicotrônicas ou vozes sintéticas, em inglês voice to school, vozes sintéticas, Gangstalk, você vai ver outros testemunhos que falam sobre isso que eu estou lhe falando agora, nesse momento. Então é importante que a gente tenha a consciência do que é isto, do que estamos passando, do que estamos sofrendo. Então, eu tenho a completa ciência do que está passando comigo aqui há 6 anos atrás, em 2006, que eu pude ter a completa consciência do que era isso, e daí eu comecei a pesquisar pela internet, e também isso mostra o desenvolvimento da internet, que há 6 anos atrás já estavam, as redes sociais já estavam começando a explodir aqui no, em, é, no Brasil. Então, vou dividir em duas partes aqui. A parte que eu estava inconsciente e a parte que eu estava consciente. Como naquela experiência de Miguel Nicoleres, que ele fala da BrainNet, que você pode ver também no canal TV Privacidade. A BrainNet, dois ratos colocados dentro de uma caixa, um rato foi adestrado e o outro rato não foi adestrado. O rato que estava sendo adestrado, ele estava mais consciente das atividades que iria fazer ali naquela caixa, e o outro rato não. Então, aquele outro rato, ele não estava consciente de que estava numa experiência ou que outra pessoa estava induzindo a ele a fazer determinada atividade. Você pode conferir no vídeo que colocando Miguel Nicoleres, que você vai ver o vídeo da experiência que ele fez, que está registrado já na mídia. Então, eu quero dividindo aqui em duas partes. A primeira parte é a parte inconsciente, que eu não tinha consciência do que era essa tecnologia. E não existia a internet que existe hoje e o YouTube e todas as informações que nós temos hoje. No começo, vamos dizer, eu tenho 35 anos. Nos anos de 1986, eu tinha 6 anos de idade, onde eu me submeti a uma cirurgia nas costas. Nessa cirurgia, quando eu li o projeto, sabemos que nos Estados Unidos existiam vários projetos com experiências com seres humanos. Um desses projetos foi MK Ultra, que quer dizer a quebra do código da mente humana, e outros projetos. E dentre esses outros projetos, existe o projeto Delta, no qual eu vou colocar agora aqui um link para você, se você quiser saber mais sobre esse projeto. Esse link aqui que coloquei, você pode saber mais o que é o projeto Delta.
Mas o projeto, no projeto Delta, foram colocados eletrodos, chips nas costas das vítimas. São vítimas de experiências não consensual. Quer dizer que a vítima não estava consentindo com aquela experiência. E eles pegaram a pessoa e colocaram dentro daquela caixa de Skinner. Então, o que aconteceu? Eu me submeti a uma cirurgia nas costas. E ao ler sobre esse projeto chamado de Projeto Delta, eu disse, logicamente, eu acho que eu estou sendo vitimado pelo esse projeto Delta. Mas esse projeto Delta, aí eu pensei mais um pouco além. Uma vez que a pessoa está totalmente numa sala de cirurgia, que a pessoa está totalmente anestesiada, já existem técnicas que podem colocar um chip através da narina dentro da caixa craniana de uma pessoa. Uma vez que a pessoa está inconsciente, então já é possível, existe uma pistola que injeta uma sonda que pode colocar um chip dentro do crânio da pessoa. Então, essa experiência MK Delta, eu fiquei pensando, eu tenho um chip nas minhas costas, mas depois eu vi a possibilidade que você está inconsciente numa sala de cirurgia e aí você vai, o médico ele pode colocar o chip em qualquer local. Não é muito fácil colocar um chip numa pessoa, mas uma vez que a pessoa está inconsciente lá, ele pode colocar, poderia ter colocado nas minhas costas e também no meu crânio. Então o que acontece? Estamos buscando provas. É bem difícil porque já existe um sistema montado para que a BrainNet seja instituída na população. Gente de muito dinheiro já está comprando médicos, comprando exames para que nós não possamos provar isso. Mas estamos deixando os nossos testemunhos para a edificação de outras vítimas e também exortá-las, as vítimas, a dar os seus testemunhos também. Então, em 1983, eu me submeti a uma cirurgia no qual eu tenho como referência aí, porque foi a única vez que eu fiquei inconsciente. Embora quando nós estamos dormindo, estamos inconscientes, mas é muito diferente sobre um medicamento, você está inconsciente, e aí há uma probabilidade muito grande de alguém colocar algo no seu corpo. Então, eu tenho como base isso, eu tinha 6 anos de idade. No decorrer da minha vida, eu tive várias experiências no qual eu agora eu coloco como uma experiência induzida por pessoas através dessa tecnologia sintética, vozes sintéticas, induzindo a fazer várias coisas. Dentre essas coisas existe a indução por comida. Vamos aqui meditar na experiência. Eu vou colocar o link agora aqui, do qual eu falo da experiência de Miguel Nicoleles. Está aqui o link. Você agora está vendo o link e pode acessar e saber mais detalhadamente sobre o que foi essa experiência. Uma vez que 2 cérebros dos ratos foram conectados, um rato influenciou o outro rato. Um rato impôs o seu querer sobre outro rato. Logicamente, isso aí é uma escravidão. Mas uma vez que o rato não está consciente,
de que está sendo escravizado e influenciado por outra mente, então há uma possibilidade de ele ter um maior controle, embora a outra pessoa não sabendo, mas ele pode induzir a pessoa e dizer que é a própria pessoa e levar a pessoa a um estado de consciência crítica. Então você pode ser induzido a ingerir drogas, você pode ser induzido a comer excessivamente, você pode ser induzido até a roubar, você pode ser induzido a pensar que está doido, esquizofrênico, porque essa voz sintética, ela pode colocar a voz da outra pessoa na sua mente e daí você acha que está louco. Então, nessa fase na qual eu estava inconsciente, eu cheguei até a tomar remédio controlado. Passei um ano tomando remédio controlado, pensando que estava com problemas mentais de esquizofrenia. Então, por várias vezes, eu já tinha escutado essa voz, entendido que era uma voz, mas eu tinha muito medo do que era isso, porque na fase que eu estava inconsciente, eu não sabia o que era, não sabia como isso se acontecia. Existia mil perguntas em minha mente que eu não podia me responder, nem ninguém me respondia. Então, como eu estava na fase crítica, eu não, eu fugia desse pensamento. Fugia até que em 2004, em 2004, eu viajo para São Paulo fugindo aqui da perseguição. Eu fui perseguido aqui. Eu tinha uma namorada na qual ela era dançarina e depois que eu acabei o namoro com ela, as pessoas que eram, lógico, no meio artístico de dançarinos, tem muitas pessoas que são homossexuais. Então essas pessoas começaram a me perseguir mentalmente e perseguir socialmente no meu convívio em escolas e locais profissionais. Então eu fugindo disso fui para São Paulo, mas eu me enganei, eu não sabia que este equipamento que está em meu corpo, ele dá a localização exata de qualquer das pessoas em qualquer parte do globo terrestre. Então, eu também lá também fui perseguido, onde eu tive fui sabotado na área profissional e quando eu estava na fase que eu não sabia, eu comecei a aprender música e comecei a desenvolver na área da música e decidi seguir carreira com música. Então, eu tive a oportunidade de viajar para outros países e também lá eu fui perseguido por essa voz. Mas eu sempre fugia e tinha sempre medo dessa voz, dessa influência que eles, nessa fase, eles tentavam me influenciar e eles tentavam incutir um pensamento no qual eu iria me culpar por estar pensando aquilo, porque ele estava induzindo a eu ter pensamentos e querer me enganar propriamente e deixar eu em conflito onde esses pensamentos seria eu pensando e não outra pessoa, outro indivíduo. Porque uma vez que eu fugia desses pensamentos, eu esquecia que isso existia. Então, era aí que eles atacavam na fase na qual eu não tinha ciência do que estava acontecendo. Quando eu comecei a viajar e ter contatos com
artistas internacionais e nacionais do Brasil, eles disseram para mim, uma certa vez, disse, olha, você vai ter tudo que você quiser, agora você vai ter que obedecer. Se você quiser ter tudo o que você quiser, que eu tenho direito, na realidade era tudo que eu tenho direito como cidadão, de ter um emprego, de ter uma família, de ter uma casa, de ter um carro, de ter uma profissão, de ter tudo. Isso é direito de qualquer cidadão. Mas eles queriam negociar algo que era meu. Então eles disseram, olha, você vai ter tudo o que você quiser, mas você vai ter que aceitar essa voz em sua mente. Aceitar tudo que a gente quiser que você seja, que você fale, que você coma, que você, para onde você vai, o que você vai fazer, tudo será monitorado e essas pessoas serão a minha mente. Eu serei um fantoche, não serei um ser humano mais. Então eu disse não. E por várias vezes eles continuavam a me torturar e perguntar. E eu dizia não, não. E até hoje eu digo não para essas pessoas. E até hoje eles tentam fazer negócios comigo. E eu digo não, não e não. Na fase que eu estava inconsciente, eles sabotavam musicalmente. Você está tocando uma música de cor e ele coloca outra pessoa na sua mente, na qual você começa a esquecer das notas, começa a esquecer da letra da música. E isso aí era um tipo de sabotagem que eles usavam muito. Aí, na fase, qual é a fase que eu começo a ter a consciência disso? Foi quando, em 2014, que eu fui para São Paulo, e daí a perseguição, fui perseguido por vários homossexuais em São Paulo, e daí eles dizem novamente que eu teria que aceitar tudo isso, e começaram a me torturar. Eu passei semanas, quase uma semana sem dormir, colocavam remédios em meus alimentos. Quando eu ia comprar o alimento, eles saturavam com remédios, no qual eu ficava dopado, e eles fizeram várias experiências comigo. E cheguei até eu já estava trabalhando, eu mudei de profissão, parei com a música, estava trabalhando em outra função, e eu tive que parar, ser interditado nesse meu trabalho, e começaram a dar remédio controlado, dizer que eu estava com esquizofrenia e outras coisas mais. Então me interditaram lá em São Paulo, eu tive que vir, porque a minha família estava aqui, e ao vir eles continuaram, eu continuei a tomar remédio por um ano, tomando remédio controlado, e daí eu fui parando os remédios. E o que aconteceu? É, Nessa fase, eu vendi meus instrumentos que eu tinha, meus instrumentos musicais, e comprei um computador. Do computador, uma internet, e daí eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí já fazem 6 anos, 7 anos agora, que eu venho pesquisando sobre as vozes na mente, todos os projetos de controle mental que existem no mundo e as técnicas que são usadas. Então, no momento que eu tenho agora, de 2006 para cá, eu já tenho a consciência do que é isso e de quem estão por trás disso. Existe uma entidade chamada Masonic Chip, vou colocar o link agora, esse link aí, Masonic Chip, você clicando aí, você vai saber o que é Masonic Chip, a única entidade que apoia a implantação do chip na sociedade, no qual o Obamacare já aprovou nos Estados Unidos, e eles têm essa meta de implantar e de escravizar as pessoas através de uma BrainNet,
As mentes conectadas vai ser a escravidão do século XXI. Então, nós temos aqui já na fase de completa consciência, e eu venho agora a refletir como reflexão final. Uma pessoa consciente de toda essa tecnologia. Antes eu estava inconsciente, então ele tinha mais controle e eu vivia em mais conflitos. Se você também está passando assim, você pode entrar em contato comigo, tvprivacidade@gmail.com, e você pode trocar experiência comigo, também dar seu testemunho assim, anônimo, como eu estou dando o testemunho agora. Então, uma pessoa que não está consciente, ele tem conflitos, ele está mais à mercê de outras pessoas que estão em sua mente. E agora, como eu tenho a completa consciência dessas tecnologias, eles estão usando uma nova forma de controlar. Qual é a forma agora? Através da dor. Eles usam pessoas que são dependentes químicos de cocaína, de crack. E pensa comigo agora, uma pessoa que está em abstinência através da cocaína, através do crack. Então o que que acontece? Essa pessoa, como é que a mente dessa pessoa funciona? Quais são as dores na mente dessa pessoa, uma pessoa que está em abstinência de drogas? O sofrimento que ela usa, que ela sente no seu corpo pela a falta dessas drogas em seu organismo. É algo terrível. Então, quando uma mente dessa pessoa está ligada à minha mente, eu começo a sentir muita coisa que ela sente. Então, é através disso que ele está escravizando muita gente. E eu sinto muitas dores na mente e no corpo. Então, é essa forma que eles estão fazendo agora. Uma vez que eu estou consciente, já não tenho conflito em minha mente e minha vida. Porque eu sei que foram eles que forjaram todas as ações na minha vida. Então, o que acontece? Aí, quando as pessoas que estão conscientes, eles usam uma outra técnica e eles continuam na minha área profissional me sabotando, porque agora eles colocam músicos me sabotando, estão escravizando alguns músicos para fazer com que eu não execute o meu instrumento. Uma vez que há uma consciência mútua entre a minha mente e a mente desses outros músicos, eles corrompidos por essas pessoas fazem com que eu erre e não consiga executar música ou lembrar músicas. Por consequência, eu não tenho trabalhado muito, eu não tenho, a minha carreira profissional está acabada. Eu tenho 23 anos de música, eu comecei com música, eu tinha 11 anos de idade, em 1989. Então agora eu me encontro falido na música e em qualquer outra atividade que eu possa fazer, porque para nós fazermos atividades, nós temos que usar o cérebro. E é aí que ele ataca no cérebro, onde comanda todo o nosso corpo e nossas habilidades. Então eu me encontro numa forma crítica, no qual eu não tenho agora como sobrevivência. Felizmente eu estou tendo como gravar esses vídeos e colocar aí, mas há um sofrimento muito grande e no qual você passar 23 anos estudando uma coisa, investindo em instrumentos, em tempo, e agora você, depois de 23 anos, você não tem nada na sua vida. Eu não tenho família, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho um futuro, porque tudo que eu faço, eu tenho que se eu quiser ter, eu vou ter que me submeter a essa BrainNet, que é o controle e a escravidão mental, que muitos músicos estão se corrompendo e aceitando isso. Estão sendo enganados por essas pessoas. Então, para não me alongar muito, já estou
deixando aqui o meu pequeno testemunho, no qual há um sofrimento e uma angústia muito grande em minha vida, no que diz respeito a todas as áreas, na área emocional. Eu não sou casado. Eles interferem quando eu vou me comunicar com alguma mulher, ele me interfere no qual eu não posso ter um diálogo normal. E ele interfere na pessoa na mulher, na pessoa no qual você está se relacionando e atrapalhando. Já tentei várias vezes, ele sempre me sabota. E na área profissional também, eu não posso executar meu instrumento. Então, você fica realmente escravo, é, e oprimido por essas pessoas. É algo terrível, é algo que nós, target indivíduos no Brasil, temos que deixar nossos testemunhos, juntar e colocar no DVD e levar para as autoridades. Então, aqui está meu testemunho de 30 minutos, já está chegando os 30 minutos. Eu peço às pessoas que estão sofrendo, às pessoas que estão passando por isso aí, junte-se a nós. Você não precisa colocar o seu rosto, você não precisa dizer o seu nome, você não precisa, só precisa falar o seu estado. Você não vai ser reconhecido. O que nós queremos saber é a sua história, no qual eu estou contando minha história aqui. Há outras coisas que eu ainda vou falar, porque é o tempo pequeno, vai ser colocado no DVD e eu não posso falar aqui todas as coisas que eles fizeram comigo, mas selecionei algumas no qual é fundamental em minha vida, minha área emocional, minha área profissional, e só não podem acabar com minha área espiritual, que é com Deus. Aí ele não pode tocar. Então, eu dou glória a Deus por eu estar na igreja neste momento e lembrar as vítimas de armas psicotrônicas que no projeto MK Ultra, quem ajudou as vítimas do projeto MK Ultra, que eram indigentes, que eram homossexuais, que eram prostitutas, essas pessoas foram pegas para ser ratos nesse projeto MK Ultra. Então, quem ajudou a denunciar essas pessoas nos Estados Unidos foi a igreja nos Estados Unidos. Isso aí está na história da MK Ultra, no qual todos os documentos da MK Ultra foram expostos através das denúncias feitas pela igreja. Então, não vai ser diferente nesse presente momento. Temos que Eu acho engraçado ele estar falando das igrejas, mas pelo menos aqui no Brasil não tô vendo igreja nenhuma se movimentar nada não, muito pelo contrário. Muitas vezes o indivíduo que é alvo entra na igreja e a turma da igreja vai fazer o gangue histórico com ele, em nome de Jesus, entendeu? Então essa é a grande realidade. Eu aqui no Brasil não vejo igreja falando em nada, pelo contrário. Muitas igrejas aí, só quer saber de arrecadar dinheiro, estão fechados com a nova ordem mundial. Muitos pastores maçons sequer mencionam no assunto, ok? Se o individual for procurar alguma igreja, o cara vai ser raso, vai se esquivar do problema, vai falar, não, procure, Jesus te ajude, enfim, que eu não posso fazer nada, enfim, alguma coisa do tipo. Se bobear, a turma da igreja ainda vai usar o mesmo sistema diabólico contra aquele alvo, principalmente se aquele alvo for um inimigo, não vou dizer inimigo, mas um crítico, ou de certa forma contrário ao sistema religioso, ok? Então eu particularmente nesse ponto aí não concordo com ele, não respeito a posição do rapaz, mas eu, falo a verdade, não concordo. procurar as igrejas e avisar disso que está para acontecer. Então, estou deixando aqui, você vê essa imagem aí é de um atalaia. A trombeta é para avisar as pessoas do que está por vir. Então, junte-se a nós, target indivíduo, seja um atalaia de Deus para avisar a humanidade do perigo do que é a BrainNet em nossas vidas. A BrainNet é algo que vai tirar toda a nossa privacidade. A BrainNet é a escravidão do século XXI.
Então, a Atalaia, nesse momento, é para avisar o povo, não só o povo de Deus, mas o povo em geral que está sendo enganado e manipulado. Então, temos que nos unir e esse vídeo vai ficar no DVD, testemunho, no qual iremos levar as autoridades competentes para que nos ajudem. Então, um abraço a todos, que Deus em Cristo possa nos ajudar e abençoar a todos que estão ouvindo. Obrigado por estar ouvindo até agora. Repasse esse vídeo. E nós somos Targets Indevidos. Coloque no YouTube, você vai saber mais. Vozes sintéticas, voz to school, Gangstalk, são palavras-chave que você, MK Ultra, que você pode ficar sabendo através do YouTube. Muitas informações. Esses links que eu estou colocando aqui, Gangstalk, Target Individual Speak, se você fala inglês, vozes sintéticas e outros vídeos que eu estou colocando aqui, projetos MK Ultra. Então, você pode clicando aqui nesse link aqui que eu coloquei, você pode acessar os vídeos e saber mais. Então, chegando ao fim do nosso testemunho e dizer que não precisa dizer o nome, só os estados. O estado que você está. Meu estado é Pernambuco e queremos conhecer a sua história. Não precisa falar o seu nome. Se você quiser, a gente pode também ter um programa que pode mudar a voz da pessoa. Então, estamos aqui aguardando o seu testemunho. Junte-se a nós nesta luta contra a escravidão do século XXI, que é a BrainNet. Então, um abraço a todos. Que Deus nos abençoe em Jesus Cristo. Amém. A BrainNet é a escravidão do século XXI. Saiba mais sobre a BrainNet, de Miguel Nicoleles. Errou aqui o depoimento aqui do irmão aqui, né, lá de Pernambuco. Então, mas isso daí, fica a dica o seguinte, eu fico pensando se é brincadeira, se não é brincadeira. Qual é o perigo maior? A gente está relatando os casos aqui dos indivíduos alvos, mas o grande perigo aqui, é que isso daí vai ser aplicado numa escala global e o sistema religioso está dormindo. Os líderes religiosos estão dormindo, as pessoas estão inanimadas, foram desativadas com relação a esse perigo bestial. Por quê? Porque a doutrina é errada, é o que eu falei. O evangélico, ele acredita que não vai ser arrebatado antes. Não, tranquilo, rapaz, você é bobo. Que marca da besta. Tem que se preocupar com isso, vão ser arrebatados antes. Mas se você falar com ele, e a ressurreição? O cara nunca ouviu falar em ressurreição. Para ter arrebatamento tem que ter ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Apocalipse 19. Entre 19 e 20 a primeira ressurreição. Então não pode ser antes disso. Ok? A marca da besta, Apocalipse capítulo 13, a imagem da besta. Entendeu? Então os caras estão, tipo assim, de guarda baixa. O catolicismo, então, nem se fala. Entendeu? Então, ou seja, esse assunto nem é comentado. Isso é um perigo bestial dos infernos. Já não existe mais privacidade. Okay? O perigo maior é a BrainNet, ou seja, internet cerebral, todo mundo conectado. E quem vai estar no topo dessa pirâmide como o Big Brother? O anticristo, o antimessias, o iníquo. Ok? O agente máximo da besta, e todo mundo vai ser escravizado mentalmente. Quem for contra o sistema, quem for fiel aos mandamentos de Deus, o Criador, quem for fiel ao testemunho de Yahushua, isto é, de Cristo, ok? Aí vai ser penalizado, perseguido e morto, ok? Então essa é a grande questão, isso é um perigo bestial dos infernos, que é o controle mental, a polícia do pensamento, e agora o BrainNet, internet mental, todas as mentes
unidas. O Papa Bento XVI já sinalizou isso na encíclica Dia de Domingo. Okay? E o sistema religioso vai entregar essas pessoas. Então, eu vejo muitos líderes religiosos, como Silas Malafaia, que é maçom, que é capeta, tá falando, não pode colocar o chip. Mas o problema é que o chip atrai para si as ondas UHF. Aí eles vão te achar onde você quiser, onde você estiver. E outros líderes, como Adventista, Leandro Quadros, né, falando, não, rapaz, isso é coisa de teoria da conspiração. Não, pode colocar o chip que a marca da besta é o domingo, rapaz. Pode colocar. Se você colocar o chip, automaticamente você vai ser levado a BrainNet. Ok? E outros, enfim, eu tenho aqui a convicção de que o próprio sistema religioso vai levar as pessoas a entrar nessa. Okay? O próprio sistema religioso vai induzir, incentivar as pessoas a cair nessa armadilha, infelizmente. E aí está chegando a marca da besta e a imagem da besta. Ok? Infelizmente. Então fica aqui o meu alerta. Até o próximo episódio. Aí fica com Shalom do Messias e Yahushua, que é a paz de Cristo.